Começou. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é 26 de maio de 2020. Vamos aqui começar um diálogo de quarentena, que é quarentena para nós, né? Mas não para a nossa colega que está hoje aqui com a gente. Hoje quem está aqui com a gente é a Ellen Sun Nuno. Ela mora em Tongling. É Tongling que fala? Isso, Tongling. Tongling, na China. E Isso ela mesmo. tem família chinesa e ela tem apresentado a sua vida e sua cidade pelo Instagram. Então, desde já peço até para que sigam ela pelo perfil dela, Nuno Ellen, com 2 L's, tá? Nuno Ellen, com 2 L's, no Instagram. Eu agradeço, Ellen, você ter aceito o meu convite para participar desse diálogo. E, bom, vamos começar falando já um pouco sobre o que a gente... Porque a ideia hoje aqui é, assim, fazer uma imagem da China e como que como que vocês na China passaram por esse momento de pandemia e pós-pandemia. Mas primeiro vamos conversar um pouco sobre você. Parece que você mora numa cidade bem urbanizada, né? Bonita. O que você tem gostado mais da China? Nossa, primeiro, obrigada pela oportunidade de falar um pouco sobre como nós vivemos aqui na China. Eu acho que é sempre muito importante, principalmente nesse período que vocês estão em quarentena, nós estamos em pós-quarentena, desmistificar um pouco do que gerou de impressão, né? Uhum. É muito importante mesmo, porque a China é muito mais do que estão falando ou tem um certo preconceito. Mas eu moro numa cidade que é considerada a menor cidade da província de Anhui, né? Aqui na China, a divisão geográfica entre províncias, e Tongling é uma cidade bem pequenininha, mas como as pessoas podem observar também, caso queiram verificar ali o meu perfil no Instagram, é uma cidade extremamente urbanizada. A China, ela teve um crescimento nos últimos 70 anos absurdamente, né? Tem até um aniversário que foi feito o ano passado de 70 anos da Nova China. Então, a China, ela se transformou. Normalmente, as cidades aqui são bem urbanizadas, são bem planejadas, né? Tanto a questão de resíduos, em todos os parâmetros, assim, eu vejo, né, a questão do lixo, daqueles pequenos problemas que a gente conhece, né? Sobre a urbanização aqui totalmente diferente. Eu me sinto realmente em primeiro mundo. O que você tem gostado assim, mais da China, da sua experiência aí? Se eu for contar isso tirando fora São Paulo, sou da capital de São Paulo, Zona Sul, não existe alegria maior do que você poder usar seu celular na rua, caminhar livremente em qualquer horário do dia e da noite e sem ter tanto medo, né? Sem ter medo, na verdade nem ter medo, né? Porque aqui as leis elas são muito severas e as pessoas realmente seguem as leis aqui. Então, o que eu mais amo da China é o fato de eu poder caminhar livremente, tranquila, eu usar os meus aparatos, né, quando eu faço vídeo, usar minhas câmeras, né, meus gimbals e não ter aquele medo, né, de ser assaltado. Eu acho que isso é o que mais me chama atenção na China, além de ser bonita, né, além da beleza natural. Sensação de segurança é uma coisa boa, né? É um alívio, nossa. Quantas vezes... Pode falar. A sua cidade ela é próxima de Nanjing, que a gente chama de Nanquim aqui, né? Isso, é bem próxima de Nanjing. Esse rio Yangtze, ele passa na sua cidade, não passa? Passa, ele passa cortando a cidade. Ele Tanto é que a passa, gente fala que tem... ele passa também lá em Nanjing, né? Em Nanjing também. Você já visitou lá? Ele passa. Sim, Nanjing foi a minha primeira cidade. Quando eu vim para a China, eu vim como estudante, com vista de estudante. Então, eu cheguei primeiro em Xangai, no aeroporto de Pudong. Fiquei alguns dias numa outra cidade chamada Hangzhou e logo passei a minha grande estadia em Nanjing, né, até vir aqui para minha cidade atual. Mas Nanjing é uma cidade é a capital do sul, né? É considerada a capital do sul. Tem Beijing, Pequim, a capital do norte. Nanjing, a capital do sul, tem uma história muito grande, uma cidade muito antiga.
E é uma cidade que não deixa nada a perder de Nova York, por exemplo, é tão grande quanto Xangai, né, em relação à estrutura, né, trabalho, É. né? Então é uma E cidade é uma muito cidade legal, bonita, né? Cidade linda, linda, e muita. né? E cidade de Nanjing você consegue visitar vários pontos históricos, né? Tem um pedaço da muralha da China, É, em Nanjing eu visitei, é espetacular. legal. A região metropolitana de Nanjing tem mais de 30 milhões de habitantes. Aqui no Eu Brasil, falo que é uma. aqui no Brasil ninguém sabe o que é isso, não. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Eu falo que é mais do que São Paulo viver em Nanjing. É maior, É, é você não maior. se. É maior, você não se sente sozinho. Em hipótese Tem nenhuma. a. Não pode dizer nenhuma, eu não me sinto sozinha aqui. Mas é interessante que até os metrôs são de primeira linha, né? Metrôs aqui, e a gente tem aquela impressão, se a cidade é muito concorrida, tem uma quantidade, uma população muito grande, os metrôs também são, todo mundo fica lá como enlatado, não, é diferente. Uhum. Eles têm uma programação diferente e claro que é um pouco cheio, mas traz um conforto, né, para todos. Ellen, eu queria então que você me falasse como é que foi aí a vida na China durante essa pandemia. Como é que Hum. como vocês receberam o anúncio de que deveriam se isolar em casa? Nossa, isso no nosso caso, no meu caso, né, da minha família foi um pouco diferente, porque nós estávamos voltando da lua de mel. Oh, Que lindo, né? que surpresa, hein? Então nós estávamos, sim, aqui na China é muito comum a gente só ter algumas épocas do ano específicas para poder descansar, né? Então, quando me casei, eu não tive a oportunidade de ter a lua de mel, então a gente esperou alguns meses até chegar o ano novo chinês para sair de lua de mel. E assim fomos, ficamos uns 10 dias numa ilha muito legal, aqui próximo da China, e no nosso avião, no nosso voo, né? Quando retornamos, já foi passada a informação pelo piloto de que a China estava passando por um processo de triagem, né? Para alguns voos que estavam retornando à China e a gente ia ser submetido a alguns testes. E foi assim, não foi o teste do coronavírus, mas foi uma pequena triagem mesmo, de checagem de temperatura, mas ainda não tinha sido comunicado o outbreak, né, que é o fechamento mesmo das fronteiras. E, bom, quando a gente aterrissou na China, no dia 26, mais ou menos 26 de janeiro, já recebemos a informação de que a cidade de Wuhan teria uma... Isso foi um comunicado geral. Claro que eles já sabiam antes da infecção, né, do vírus, na verdade, mas nos foi comentado de que havia algo mais, né? Mas nada muito oficial. E assim foi um choque. Mas mesmo assim tivemos no dia 27 o Ano Novo Chinês, que é um Natal aqui para nós. O Ano Novo Chinês para todos os chineses é um momento de que todos retornam às suas casas, às casas dos mais velhos, por exemplo, os avós, ou em grandes restaurantes, e todos os familiares têm uma refeição pelo menos e alguns dias juntos. E após isso, após dia 27, todos entramos em quarentena. Nossa, esse dia do Ano Novo Chinês pode ter sido um dia cruel, hein? Pode ter espalhado muito vírus, né? Muito, muito. Eu confesso que se todos soubessem, não teria Não se teria feito. espalhado da maneira como foi. Se todos soubessem, deveriam se resguardar em casa, porque é um momento realmente onde há uma congregação familiar de 30, 40 membros da família. Realmente todos que estão na China viajam, né? Como aqui é muito fácil e barato viajar de avião, viajar de trem-bala, as pessoas realmente viajam para visitar os parentes. Não importa onde você esteja, é regra, né? Então, aquela movimentação, né, a quantidade de pessoas que viajaram do período do dia 20 de janeiro ao dia 28, que foi é, pós Ano Novo Chinês, sim, o que tinha que ser disseminado foi disseminado pela China e fora da China, né? O vínculo familiar entre os chineses é muito forte, né? Ah, é muito grande, é muito grande. O respeito pelos mais velhos é muito grande aqui. Realmente é uma ordem estar no Ano Novo Chinês com a família.
não. Eu até queria estender um pouco mais a lua de mel, a gente só ficou 10 dias, né? Eu falei, nossa, já que estamos fazendo uma viagem tão grande, estava num lugar tão lindo, paradisíaco, por Uhum. que não ficar um pouquinho mais? Mas a responsabilidade chamou, né? Eles nos ligaram Hum. e nos pediram para voltar e a gente voltou com certeza, né? Tinha que seguir a tradição. No Brasil também a gente acabou tendo carnaval, não deveria ter tido não, viu? Acho que o carnaval também foi um perigo. Não sei qual foi o impacto do carnaval para espalhar aqui o vírus, mas não deveria ter acontecido também. E como é que foram os dias de isolamento de vocês? Vocês ficaram quantos dias mesmo em isolamento? Nós ficamos completos 3 meses e algo mais, Hum. porque houve fases do isolamento. Muito foi falado sobre Wuhan, que foi isolado, a cidade de Wuhan, mas uma boa parte das cidades foram isoladas. Nós não podíamos viajar, não tinha trem-bala, né? Então, Mesmo numa o cidade centro, pequena, né? mesmo Mesmo em numa cidade cidade pequena, pequena, é. não teve nenhuma morte na minha cidade. Todos nós entramos 100% em quarentena. Poxa, Não houve mortes na minha cidade. que bacana. E como é que foram esses dias para você, para vocês? Nós estávamos no inverno, né? Final de março, começo de abril, já era primavera, mas finalzinho de março ainda estava muito frio, houve muitos dias de neve, né? A região onde a gente mora tem muita neve Uhum. e foram dias muito complicados, porque aqui na China a quarentena ela foi pesada, não teve se você realmente saísse de casa, pulasse o portão para poder sair de casa, você ia preso mesmo. Foi muito forte, independente se tinha ou não aqui. E não usar máscara, teve muitos estrangeiros que foram presos aqui por não estar utilizando máscara, né? Foi um período muito complicado, porque as, aqui na China não existe casas igual no Brasil, né? Que tem uma área de casas, uma área de condomínio. Não, todos aqui moram, quem mora na cidade mora em condomínios. São condomínios com várias unidades de prédios. Por exemplo, no condomínio onde a gente mora tem mais ou menos uns 40 prédios. Então são vilas, né? Que é assim que a gente chama, né? Praticamente são vilas. Cada condomínio é uma região é um bairro praticamente da cidade. Então o governo fechou cada condomínio. Então, na porta dos condomínios, fechavam as laterais, né, as entradas adjacentes, e a entrada principal tinha um guarda da polícia com um corpo médico, né? E a gente só podia sair no começo uma vez por semana para fazer alguma compra, um por família. Então, o governo passou, né, os oficiais de saúde passaram de casa em casa, de apartamento em apartamento, isso em toda a cidade, não foi só no meu, foi em toda a cidade. Por isso que foi uma organização assim absurda, né? E aí eles registravam as pessoas que estavam lá e davam um cartão que era como um passe para cada família. Então a gente só podia sair com aquele cartão. Então se meu esposo estava com o cartão, eu não podia sair, Ah, né? Era um por família que podia fazer compras, hum. né? Então não houve falta de comida no supermercado porque uma pessoa só não conseguia comprar o suficiente para todos, Ah, né? Se você imagina isso, né? Então esse foi o nosso começo, né, da quarentena. Foi muito restritivo. mas que bom que não houveram vítimas na sua cidade, né? É, Não houveram. Houve casos, mas não houve é, vítimas na cidade. mas houve os casos de coronavírus. Houve pouquíssimos casos, foram 28 casos por uma cidade de 1 milhão de habitantes. E as empresas? Você teve assim notícia de falência de empresas? Como é que o governo atuou junto às empresas? Teve alguma ajuda do governo em relação às empresas? Houve sim, e principalmente no começo, houve uma ajuda importante do governo, subsidiando, né, parte do salário dos funcionários. Eu, felizmente, eu não tive redução salarial durante o período da quarentena, mas muitas empresas sim, as pequenas empresas, muitas faliram. A gente, andando agora, né, muitos restaurantes fecharam, alguns shoppings, né, pequenos shoppings, centros comerciais fecharam. Então, o que não era relacionado à área da alimentação, houve um impacto maior, porque aqui o que fechou realmente, o que se manteve aberto, na verdade, supermercados e farmácias. Então, esses ramos,
não sofreram impacto tão grande quanto os outros. Então, pequenas lojas, sim, fecharam, infelizmente. Só os serviços essenciais que não, né? Isso, os serviços essenciais se mantiveram, né? Hospitais, né? E toda a rede de supermercados e farmácias. Quando há falência assim das empresas na China, os trabalhadores, como eles são amparados? Tem alguma? Como é que é a lei de trabalho na China? É uma lei diferenciada, né? Claro que eu tenho uma experiência como estrangeira aí totalmente diferente de um chinês, mas o chinês ele consegue ter um subsídio do governo, consegue retirar um valor, né? Todas as pessoas têm direito, independente de estar trabalhando ou não, tem um direito a receber um valor específico que você pode financiar, né? Como um financiamento, isso que é a realidade. Não é subsídio, é um financiamento que você consegue retirar no banco. Então, Ah, todos os chineses têm esse valor, né? Um ah, valor até em torno de 100 mil reais aproximado, né? Se não me engano. nossa, é Tem um muito. certo direito a retirar, mas é muito, é isso. Uhum. Mas não é durante a sua vida toda, é uma vez na vida que você consegue, Ah, é uma né? vez na É vida. uma vez na vida, né? Que você consegue. Existem algumas regras, eu não vou especificar as regras porque eu não Não tenho sabe. conhecimento perfeito. Aham. Mas, por exemplo, aqui na minha casa, né, eu já presenciei, né, com a família de que existe essa possibilidade. Claro que você pode tirar vários financiamentos bancários, isso é particular, mas o governo ele te ajuda. Por Hum. quê? Aqui o governo ajuda quando você tem um filho, né? Você consegue tirar esse financiamento quando você realmente necessita numa situação esporádica, né? Não é algo corriqueiro. Então, alguns professores, que eu sou da área de educação, então alguns professores também me relataram que foi necessário solicitar essa ajuda do governo, mas é um financiamento, né? E, o- e, o, Existem estra- algumas. e o estrangeiro? Que tem alguma salvaguarda para o estrangeiro? Não, o que aconteceu comigo, por exemplo, eu continuei recebendo salário integral, Uhum. né? Depende da sua área. No meu caso, como são poucos, né? Não somos milhões de professores, mas na minha área eu continuei recebendo salário integral. De alguns outros estrangeiros, colegas que moram em cidades grandes como Xangai, na verdade, né? Receberam salário parcial. Alguns receberam salário parcial. Então a gente conseguiu se manter, né? Estrangeiro aqui tem mais regalias do que os chineses, né? Por exemplo, se você trabalha, você tem direito a um apartamento, né? Talvez você tenha que dividir com outros funcionários, mas você tem direito também de ter seu apartamento no seu contrato, a luz, água, algum outro serviço é custeado pela própria empresa. Então, o estrangeiro, de forma geral, tem muito mais regalias do que os chineses. Então, durante a pandemia, né? Desculpa, durante a quarentena, aqui muitos ficaram bem amparados, sim. Não passaram tantas necessidades. Pelo menos todos que eu conheço não tiveram problemas aqui. Mas Alguns no sim, mas aí caso, já é devido a outros fatores. no caso os chineses, são os estrangeiros que estão aí com contrato de trabalho, né? Um contrato de trabalho, sim. Ah, desculpa. Existe também os estudantes, né? Tem os estudantes. Os estudantes voltaram para os seus países de origem. Eu tenho muitos amigos desculpa, Uzbequistão, Cazaquistão, Sri Lanka, Indonésia, Omã, alguns países outros árabes, né? Então eu tenho contato com muitos estrangeiros aqui e todos os estudantes realmente tiveram que voltar e ainda não regressar à China porque as fronteiras continuam fechadas. O inverno acabou. Acabou, estamos na primavera aqui, felizes e contentes com o sol. Adoro 25 graus. 25 graus. Tá bom. Tá bom Agora, demais. numa outra fase, o fim do contágio, né? O fim dessa pandemia na China. Como é que foi essa saída do isolamento? Vamos lá. Foi finalzinho de março, né? Comecinho de abril. O governo já tinha controlado muito bem o contágio aqui. Que o ciclo do vírus já tinha praticamente finalizado, mas o governo tomou a medida de abrir as fronteiras e houveram contágios, né?
Uhum. novos contágios. Então, agora estamos nessa fase onde existem pequenos focos, que alguns foram isolados, principalmente no norte da China, Uhum. advindos de estrangeiros ou não, de chineses que retornaram. Tornado. Então, não dá para saber quem trouxe. Uhum. Mas quem está sofrendo as consequências disso são os estrangeiros, infelizmente. Já está havendo uma certa discriminação, Sim, tá? é xenofobia mesmo, né? É. Eu mesma já sofri algumas situações muito complicadas, né, delicadas, mas eu entendo, né, que antes da pandemia todos os estrangeiros eram muito bem vistos, né, é, antes desse problema do coronavírus. E agora a gente está sendo um pouquinho mal visto, mas são casos isolados. Eu não vou generalizar, porque Uhum. os chineses são um povo muito amigável, sempre foram, e acredito que isso vai passar. Uhum. Né? Então, alguns estrangeiros estão sendo impedidos de entrar em algumas lojas, alguns parques. Eu mesmo, por exemplo, fui impedida de entrar em alguns hotéis, né, devido ser estrangeiro, independente de eu ter um registro médico dizendo que eu não peguei nenhum tipo de vírus, que minha saúde está perfeita, eles não aceitam estrangeiros. Né? Então, a gente está sendo limitado aqui. Então, a Quando- gente está nessa fase, né? Podemos circular, mas dependendo da cidade eu não posso entrar, né? E Uhum. tampouco posso frequentar alguns locais, infelizmente. Ah, mas quando você vai, por exemplo, utilizar transporte, me parece que você precisa passar por outro lugar, né? Eu Pra usar o preciso estar de máscara. Se eu não tiver de máscara, provavelmente eu vou ser repreendida pela segurança ou pela polícia, com certeza. Principalmente eu como estrangeira. Muitos chineses não precisam usar. Por exemplo, eu fiz uma pequena viagem há dois finais de semana atrás para uma cidade chamada Datun, que é no interior da minha cidade. A gente precisou pegar uma balsa. E na balsa estavam todos os chineses sem máscara e me obrigaram a colocar máscara só pelo fato de ser estrangeira. Então, Ah, isso que está acontecendo, né? É complicado. Dá aquela sensação de impotência, mas eu entendo que o mesmo está acontecendo com eles em outros países. Né? Eu ah. tenho essa mente aberta e eu fico chateada, mas eu entendo. E como é que o chinês está fazendo assim o distanciamento social? Ele está cumprindo assim com regras ou assim tá? Porque a China tem muita gente, né? A China é um lugar com muita gente. É assim, então, Sim, com certeza. eu vejo assim que deve haver uma certa dificuldade de assim, não ter aglomerações, de não ter algum tipo de contato assim muito próximo. Mas como é que o chinês está fazendo agora? É, independente, o governo ele instituiu que estamos livres para ir e vir, porém sempre com máscara em locais onde existem aglomeração. Né? Eu contando as minhas histórias de viagem, né? Fui num parque, né? Fui aceita, né? A entrar num parque tradicional aqui da China, de que conta um pouco da história da China, né? Aham. Eu fui conferir um pouco as atrações, porque depois de tantos meses isolada em casa, realmente 100% sem poder sair, né? A gente precisa tirar um pouco do atraso, né? E bom, dentro das atrações eu era obrigada a usar máscara. Então, nós continuamos usando, tanto chineses, estrangeiros, todo mundo usa máscara se tiver em público. Dentro de casa ou entre amigos, não, mas em locais com maior aglomeração, sim. Então, todo mundo respeita aqui. Os chineses respeitam muito essa regra. Uhum. A China, ela é assim, é uma nação milenar, né? Ela assim tem uma história Sim, vasta, né? Uma história enorme. Não é igual o Brasil que tem 500 anos de história. Até a China sim. tem, sei lá, 4.000 anos, 5.000 anos de história, coisa muito, Olha que eu, é que eu não muito, vou saber falar certinho, mas não, são é grande, muitos e é muitos anos, enorme. é grande. Mas e aí eu fico pensando assim, como é que os chineses, você que tem contato direto com os chineses, você vive com os chineses, o que que eles falam desse momento da vida chinesa? Assim, na visão deles, como é que, sabe, o que é essa fase para eles? É uma fase que já aconteceu. Eles se sentem como revivendo a antiga gripe aviária,
né? As últimas, não é a primeira vez que há uma contaminação por um vírus aqui na China, né? Então, para eles sentem que é uma perda muito grande, mas eles já estão treinados, é diferente do resto do mundo. Aqui na China, eles estão treinados a esse tipo de situação. Já houve o Covid-19, já apareceu na Coreia do Sul em 2016, mas foi muito bem controlado e agora ela voltou, um pouco com uma pequena mutação, mas ela voltou, né, em Wuhan, né? Uhum. E então os chineses, eles já, para você ter uma ideia, né, os chineses já sabiam mais ou menos como proceder. Tanto é que foi construído um hospital em 10 dias. A gente viu aqui, acompanhou a construção dos hospitais, né, em todos os jornais, era diário. E o governo, ele sempre passando a informação para a gente, né, do que estava acontecendo, porque estávamos todos em casa. Não tinha escolas, sempre foram muito bem treinadas de que tem que lavar as mãos dentro da universidade. Então, as pessoas, nessa situação de contágio, elas já estavam um pouco mais preparadas, né? Não foi necessário tanto treinamento, tanto... Mas eles veem agora como uma oportunidade, né? Muito se fala aqui como a China como o primeiro país, né? Tem esse sentimento de que vão passar dificuldade, mas de que a China vai conseguir superar e quem sabe vir a ser o primeiro mundo. Ele é o que eles são muito patriotas aqui, muito patriotas. O sonho do chinês é virar os Estados Unidos da vida, sabe? Né? Então Talvez, eles talvez querem até melhor do que os Estados Unidos, né? até melhor. Eu já estive lá e eu vejo que algumas coisas aqui funcionam melhor. Aham. E você notou alguma assim, alteração nos preços? Preço de mercadoria? Há algumas coisas assim, na alimentação principalmente, né? Aqui, historicamente, carne já é mais cara, né? Aqui não se consome lácteos, praticamente zero de lácteos, né, que se consome. Mas em relação às carnes, sim, houve um aumento grande, carne de porco. A carne bovina já naturalmente já é mais cara, mas está extrapolando. E o frango aumentou muito aqui. Porco e frango é algo que tem na China, mas realmente aumentou os preços. No demais, se manteve na média arroz, por exemplo, que é o que mais se consome aqui, é arroz, né? Se manteve arroz, óleo, os produtos de uma cesta básica, né? Aqui houve realmente um aumento. O que disparou foram as carnes. Uhum. Tsai, né? A gente fala tsutsai, que são os vegetais, não houve um grande aumento, tanto é porque cada cidade tem sua pequena produção. Então, como estamos na época, né, de colheita aqui, praticamente, tem muita colheita nesse período, então frutas e verduras, então países, algumas cidades se mantiveram. Agora são carnes. No demais, dos serviços, por exemplo, luz, água, se manteve, se manteve. Né? O país, o país subsidiou, porque é tudo do governo, aqui é tudo do governo, né? Mesmo que alguma empresa grande, praticamente tudo é do governo. Então, o país ele conseguiu segurar o aumento dos preços, porque a população não vai conseguir pagar. A média salarial aqui ainda é um pouco mais baixa do que no... Agora está na média do Brasil, né? Com a desvalorização, aí já é a hora, com a desvalorização aí do real, eu vejo que a cotação do Brasil, né, a cotação do real com o renminbi, que é a moeda chinesa, está praticamente na mesma. Faltou mercadoria nas lojas? Não faltou. Justamente porque foi controlado. Aqui as pessoas não podiam comprar quanto queria. Ela comprava o necessário para sua família semanalmente. Não teve Né? corrida, Então, né? Aquela corrida supermercado. não teve. Alguns Não, por lugares. isso. No Brasil, Desculpa. alguns lugares tiveram, né? Corrida. Mas também não houve desabastecimento, não, no Brasil. Eu imagino que mais para os Estados Unidos, né? Tem um costume Nos Estados de fazer. Unidos aconteceu uma coisa estranha, que foi a corrida pelo papel higiênico, né? Eu não entendi. Essa informação chegou aqui. Não entendi. Até hoje eu não Olha, entendo. Eles brigando no supermercado,
uma mulher xingando a outra para pegar o papel higiênico. Eu pensei, pô, mas o que tem a Né? ver uma coisa com a outra? Mas aconteceu, né? Né? É Os uma coisa restaurantes, necessária, não tanto. os restaurantes aí já estão funcionando? Já estão recebendo clientes? Sim, sim. Eu acredito que foi uma das primeiras a abrirem, né? Depois da... Porque o que aconteceu? A nossa fase foi assim. O, a nossa quarentena, só podia sair a cada uma semana, né? Depois dessa fase, nós já podíamos sair, mas tínhamos que voltar para as nossas casas antes das 11 horas da noite. Tinha um toque de recolher. Uhum. Não podia passar a noite inteira fora, todos os estabelecimentos, todo mundo fechava no mesmo horário. Então, durante a noite não havia circulação, nenhuma, zero circulação. Então, houve esse período que a gente quase não comenta, mas houve esse período aqui, que durou mais ou menos 15 dias. E aí sim houve, durante esse período, né, de transição, de reabertura, nós podíamos sair e comprar em alguns restaurantes, mas não podia consumir dentro do restaurante. A gente pegava na porta, então ficava aquela fila do pessoal comprando, por exemplo, que a gente frequenta aqui, né, McDonald's. É. Tem que falar que eu frequento o McDonald's. Então a gente frequenta assim alguns restaurantes fast food e só podia pegar na porta, né? Eu fiz vários vídeos mostrando, né, o processo. A gente comprava através de aplicativo, comprava do lado de fora do estabelecimento e recebia do lado de fora. Eu esperava só a senha. E era assim, não era só esses específicos fast food, mas a maioria. Foi assim, até que a gente pôde frequentar com máscara e agora, finalmente, que agora a gente já está finalzinho aí de maio, né? A gente já pode frequentar normalmente, não precisa de máscara. De vez em quando eu vejo que você mostra algumas coisas que você tá comendo e são muitas coisas diferentes, né, do Brasil. Tem algumas Sim. coisas até parecidas, né? Tem alguma coisa parecida, É, mas tem muita diferença. Você se da adaptou maneira como bem? é feito. Você se adaptou bem? Não, Não? não. Eu engordei aqui. É? Eu engordei bastante. Me parece que tem Porque muita coisa. eu Pode falar. É porque eu não consegui, no primeiro ano, eu não consegui me adaptar a essa dieta chinesa Ah, por vários fatores e acabava comendo muito lanche, né? Então, eu acabei, antes de conhecer o meu esposo, né? Porque eu já tô aqui um período antes e pós, né, casamento. Então, nos meus primeiros meses aqui como estudante foram muito difíceis. Então, eu acabava comendo mais lanches e assim foi, né? Mas são muito diferentes, sim. Por isso que eu mostro, eu falo, gente, isso tem no Brasil, igual a ervilha de hoje, que eu postei um videozinho, é uma pequena ervilha, mas é uma ervilha diferente, um snack e com pimenta, né? Quem vai comer ervilha com pimenta? Eu nunca vi, foi a primeira eu vez, vi mas também é isso. um copinho, parece que com feijão também, né? Ah, sim, aqui é a festa do feijão doce, né? Feijão Feijão aqui na doce. China é doce. Eu tomei um leite com chá, que vem feijões vermelhos dentro, com é, leite condensado. Ai, é muito diferente, Doido. E que mas você já comeu? O funciona. que você já comeu de mais estranho aí? Ai, agora se eu for falar vai ficar muito engraçado, porque eu comi enganada, me enganaram. Tem muita coisa que você precisa ficar ligado. Então, meu esposo, ele me fez comer sapo. Eu não sabia que eu estava comendo sapo. Sapo ou rã? Sapo ou rã? É sapo mesmo. Sapo? Não é a ranzinha, não. Não é François, não. Não é francês. É sapo mesmo. Nossa. E E tava gostoso? tinha sabor de frango. Mas depois que eu sabia, é que eu tenho uma política. Se é verde, eu não como. Se é verde, se vai na linha da cobra, do sapo, da tartaruga, eu me abstenho. Ou dos insetos, eu me abstenho. Mas aqui tem muitos rumores, assim, Uhum. tem muita propaganda que falam da China, eles não comem aquilo todo dia. Mas, assim, eu acho que o mais estranho que eu comi, não sei se vou poder falar no vídeo, mas já comi algumas partes específicas
da cabra, que eu não sabia, né? Da cabra não, do macho, né? Como é que eu falo? Do bode. Do bode, isso. Eu comi do bode, eu não sabia que eu estava comendo, né? Não Entendi. preciso especificar, é ali a parte ali, né? E Entendi. bom, eu não sabia, eu estava bem picado, eu não sabia que era isso. E coisas assim, né, que eu não quero repetir. Eu sempre agora fico ligada, eu já aprendi a falar chinês, então eu pergunto bem antes de comer, né? Eu não vou assim no susto falando. Eu pergunto, é gostoso? Antes eu perguntava, é gostoso? Todo mundo falava, é bom. Ah. E aí eu experimentei várias coisas assim que. Então, eu prefiro me abster. E, e do- Coisas da vida. e o comportamento do chinês, assim, o que que você achou mais assim diferente, mais que você teve assim que teve que mudar, talvez se adaptar de certa forma para conviver com esse tipo de comportamento? Nossa, uma pergunta boa essa, hein? É. Pergunta boa. Eu acho que isso nunca me perguntaram. Agora, o chinês, o que mais me surpreendeu, se for falar assim, o que te surpreendeu? O que me surpreendeu é como eles são abertos a novas amizades, abertos a estrangeiros. Ah, Eu não imaginava que o chinês era tão animado. Se você comparar um brasileiro e um chinês na animação, assim, né, de já virar amigo no primeiro dia, claro que tem suas exceções, e eu também estou numa cidade de interior, tem a diferença do povo da cidade e do povo do interior, né? sim. Então, numa cidade de interior, eles são muito abertos, são muito amigáveis. Mas o que eu tive que me adaptar é os horários, né? Claro. Mulher tem probleminha, né? Horário, né? Eles são muito pontuais, muito da conta. Ah, é? Sempre 20 minutos sempre 20 minutos antes do horário programado, eu devo estar lá, né? Porque é Hum. falta de respeito, né? Então, isso, eu que é a rainha do atraso, não, brincadeira. Mas, se fala para chegar às 10, eu vou chegar às 10, né? Mas não, é 9h40 ali, né? né? Então, É, tem... tá E, legal. e eu acho que foi uma coisa simples do dia a dia, né? Mas não tem muita dificuldade, eles são muito amáveis, né? Sim, uma coisa que eu tive que adaptar. Quando nós comemos, você tem o seu bowl, né, com o seu paisa, né, que são os chopsticks, os palitinhos, né, geralmente a gente fala, e você acaba comendo, né, você tem que pegar dos grandes pratos, né, você não coloca tudo no teu prato, no máximo tem um arroz, e você Uhum. é comunitário, todo mundo coloca na boca o palitinho e Uhum. vai lá e pega lá um pedaço por exemplo, de uma batata, né, Entendo. dentro da travessa. Então isso para mim é muito difícil, Aqui tem os né, talheres tudo muito difícil. separados, né? Aqui a gente no Brasil tem os talheres separados, você pega, coloca no teu prato, tem a concha para cada coisa, né? Mas aqui na China não, são todos os chopsticks e você vai pegando, todo mundo põe na boca e vai pegando. É isso. Isso eu tive muita dificuldade. No começo eu não aceitava, mas aí, bom, lá vamos nós, né? Somos irmãos. Eu acho que isso tem a ver com essa integração da família, né? Assim, Sim. se a gente for em povos antigos, é sempre assim. A relação é muito tão próxima que esse tipo de coisa é normal, né? Esse tipo de É relação. normal. É. E deixa eu te falar, e para os chineses, alguma crença, assim, porque o que acontece? No Brasil, existe uma ideia de que, assim, depois dessa pandemia, tudo vai mudar. Eu não acredito bem nisso, né? Que tudo vai mudar. Né? Assim, acho que alguma coisa vai ficar dessa pandemia, algum ensinamento vai ficar, Sequela, né? né? Isso. Algum Uhum. ensinamento a gente tem que ter assim, em relação a isso aí. Mas e para os chineses, assim, eles acham que vai ter alguma diferença na relação, principalmente na relação da China e o resto do mundo? Sabe? Hum. Acho que entre a China e o resto do mundo pode haver agora, não sei, como os chineses tá vendo isso? Para os chineses, eles não acreditam que o vírus veio da China. Esse é um ponto, né? Ah, Foi passado, para eles não veio da China, veio de fora. hum, Principalmente na época onde o Trump, né, falou sobre o vírus chinês, usou o nome vírus chinês, aqui foi muito difundido na TV de que o Trump disse que o vírus era chinês e o governo, né, tem todo o controle das mídias aqui, né?
Então, foi passada a informação para os chineses de que esse vírus não era chinês. Aconteceu. Ninguém sabe dizer o certo. Então, os chineses, eles não se sentem culpados de que houve, não se sentem nem tipo de culpa, eles ficam chateados agora porque eles acham que vieram de fora contaminar o país deles. É a mesma sensação que todos os outros países têm, os chineses também têm, a população em geral. Mas existe essa possibilidade, viu? Existe essa possibilidade. Existe, Porque porque houve os jogos militares em outubro de 2019 lá em Wuhan. sim, sim, Foram vários países que enviaram seus esportistas para lá. isso, Muitos deles passaram exatamente. muito mal lá. Me parece que a delegação da Sim, sim. França passou, todos eles passaram mal. Então, assim, E é por isso, qual a possibilidade de alguém ter levado isso para a China também? É algo que deve ser pensado, né? sim, exatamente. Tem muitas teorias que são faladas. Todo mundo quer colocar a culpa em alguém, né? Mas se for olhar o mapa no todo, eu tampouco tenho esse sentimento de que foi algo que foi feito no laboratório, lá no laboratório de Wuhan, porque a quantidade de pessoas que ficaram desempregadas, a quantidade de gente que morreu, eu Ah, mudei meu pensamento. ah, Né? Ninguém faria isso. Isso não é a reforma da Previdência chinesa. Eu ouvi coisas como isso foi uma reforma da Previdência. Eu não acredito. Realmente acredito que é uma fatalidade e há possibilidade realmente de que veio de fora, né? E o que eu acredito que os chineses, né, o que eu vejo que os chineses aprenderam um pouco com essa situação é a valorizar muito mais a família, né? Porque nós ficamos meses e meses ali juntos, né? Sem sair de casa. Então, algumas rituais familiares, né? Como lembranças, né? A gente falou muito aqui, eu descobri coisas da família do meu esposo que eu não sabia, né? Pelo sobrenome dele, ele é descendente de uma dinastia, da dinastia Sung, a gente conversou muito sobre isso. Então, houve, eu acho que a relação familiar, que já é forte, ficou ainda muito mais forte. E também a questão de higiene, né? Acredito que aqui na China existe outras maneiras de higienizar o ambiente. Normalmente, numa casa, por exemplo, um chinês ele não usa tantos desinfetantes, né? Ele não usa produtos com cheiro. O chinês não gosta de produtos com cheiro, mesmo que sejam perfumados. Eles não gostam de ter isso na casa. Então, eu acho que usar mais produtos de limpeza, não só água, também começou a fazer parte da vida do chinês. Né? é. Não que o chinês não é limpo, não é isso. É que eles usam outros meios de limpeza, né? Que é diferente do nosso. Né? Aham. Mas eu vejo isso, que agora eles estão usando muito mais produtos de alguns desinfetantes em específico, muito mais álcool em gel, isso mesmo. Em relação ao vírus, assim, dizer, acho que duas coisas são erradas. Primeiro que um vírus pode surgir em qualquer lugar do mundo, não somente Exato. na China. No Brasil, por exemplo, nós temos aqui a Amazônia com um Sim. número infinito de micro-organismos que uma hora ou outra Uhum. pode se tornar isso aí que se tornou o coronavírus. Então, já é um grande Exato. erro acusar um país em função de uma crise sanitária, né? Uma crise de vírus, Uhum. né? E outra coisa também é que Exato, exato. assim, ficar trabalhando nessa ideia de vírus chinês ou vírus, ou como foi no caso da gripe espanhola, isso é um problema sério, porque Sim, imagina só, quando surgir um vírus num país, a tendência do país vai ser esconder, porque ele não quer que exato. depois chame o vírus de Ele quer. vírus da Coreia, de vírus da Malásia, vírus da França, Exato, exato, né? Então isso aí é um problema, é exato. perigoso fazer isso, não se deve fazer isso. Mas em relação a você deu muita sorte de estar casando agora, né? De estar casando e ter passado a sua lua de mel antes da crise do vírus e, Sim, ao mesmo tempo, ter conhecido bastante a família, a sua família nova, nesse processo, né? exato.
E nesse porque, processo, isso é porque, verdade. porque uma coisa que a gente ficou sabendo aqui é que, que depois que acabou a pandemia em algumas cidades da China, houve uma corrida para os cartórios para separar. Você ficou sabendo disso aí? Não, não. Ficou sabendo disso aqui, que houve Nossa. uma corrida aos cartórios para separação. Não sei se é uma brincadeira, se é uma anedota, né? Mas chegou aqui como coisa séria, sabe? Eu achei muito engraçado isso, né? Mas eu acho que Porque foi difícil, eu te confesso que foi difícil. Foi muito difícil. imagina esse casal chinês já está 30 anos juntos e aí tem que ficar junto ali. Lega até regala, assim, né? Não, então, aqui foi, eu acho que foi muito mais pesado do que o Brasil, porque a gente não podia sair, né? Não tinha possibilidade. Era sair, ou era neve, ou era polícia, ou era o vírus, né? Então, ou respeitava, não teve jeito. Então, passei dias assim, de desespero às vezes, de ficar dentro de casa, eu não sabia o que fazer. Eu não sabia quantos vídeos eu já não tinha assistido porque não passava o tempo. É, Né? Eu não quero nunca mais na minha vida. Não tem algo mais maravilhoso do que a liberdade, verdade, né? verdade. Pois é. É isso. Então, Ellen, é isso. Acho que a gente já falou sobre tudo que precisava se falar sobre, Tá sobre a certo. China, sobre você, sobre família, viagens. Obrigada. E eu espero que a gente possa depois fazer outros vídeos e falar sobre coisas mais amenas, né? Da China. É, também Você, você, espero. você tem feito um trabalho muito bacana. Eu acredito que muita gente está seguindo você pelo Instagram e espero que mais pessoas sigam para ver como que é a vida na China, como que é o dia a dia de uma pessoa na China, um trabalhador na China, né? Um Então, trabalhador na eu China é acho legal. diferente. Ou O meu objetivo. pode falar. Então, eu comecei no YouTube postando somente para uma pessoa que tinha 0 inscritos, né? Nem tem tantos inscritos, mas uma pessoa que tinha 0 inscritos. Eu coloquei o meu primeiro vídeo falando sobre o meu sentimento durante os 53 dias. Na época, eu coloquei como 53 dias de quarentena. E realmente teve muitas visualizações nesse primeiro vídeo. E aí eu senti que as pessoas realmente não tinha a mínima ideia do que era a China. Eu também não tinha antes de vir para cá, não como eu tenho agora. Então eu falei, por que não? Eu vou fazer um serviço, vamos fazer aquela corrente do bem, né? Então eu exponho um pouco da minha vida e falo um pouco aqui da China, né, mostrando a realidade do dia a dia, porque existem eu quero desmistificar certos preconceitos e também trazer, né, o que é o real, né? Uhum. É muito interessante, às vezes, você compartilhar e falar, olha, eu comi isso aqui, e todo mundo, nossa! Né? O meu objetivo é compartilhar e trazer um pouco de alegria, né? Um pouco de esperança e, principalmente, de mostrar que a gente não é tão diferente assim. Uhum. Obrigado, então, Ellen, viu? Eu espero que as pessoas que assistam a gente gostem do vídeo e espero que elas entrem no seu Instagram, é Nuno Ellen, Nossa, né? Nuno isso, Ellen, Nuno Ellen, arroba Nuno Ellen. Ellen com 2 L's. Isso. E acompanhe você. Muito obrigado por estar aqui com a gente, tá? E valeu Não, demais. eu que agradeço, Everaldo, o convite e sempre que precisar estamos aqui. Tá bom, então. Obrigadão, viu? Tchau. Tá certo, gente. Até a próxima.